Em 1984 nasceu uma nova torcida organizada, diferente das demais do Clube Atlético Mineiro. A Galoucura com certeza é uma daquelas torcidas que nunca abandona seu time, seja nos momentos bons ou difíceis, com um dos mascotes mais legais do Brasil, uma organizada incrível que eu tenho certeza que muitos atleticanos amam quando está presente nos estádios. Então espero que vocês gostem muito desse resumo e, como sempre, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, que me ajuda muito. Comentem aí embaixo algo sobre o Atlético. Dito isso, sem enrolação, sejam muito bem-vindos à história completa da Galoucura. A Galoucura surge numa época em que o Atlético Mineiro passa por uma de suas melhores fases no campeonato estadual. A década de 80 marcou o monopólio de títulos do Alvinegro no estado de Minas. O ano era 1984, aonde ia tudo mil maravilhas para a torcida atleticana, que faziam na época ali vários agrupamentos de torcedores com caráter mais de bairros e de amigos, nada comparado com as tradicionais torcidas de hoje em dia. E cara, um exemplo disso é a Galotax, que era de uns amigos taxistas. Também tinha a Galoprates, que era do bairro Carlos Prates. Máfia Atleticana, que era a maior torcida do Galo na época. Enfim, vira e mexe nascia uma nova torcida de um bairro. Foi aí que surgiu um grupo de amigos insatisfeitos com as organizadas daquela época e decididos a criar uma nova torcida com uma ambição diferente das demais do estado de Minas. Seriam eles Mundinho, Melão, Fernando e Pitanga. Foram assim que fundaram a torcida, que precisava primeiramente de um nome, aonde surgiram nomenclaturas como Galonheiros, Galoló e Galoviões da Fiel. Enfim, para o bem de todo mundo, Galoucura foi o mais normal e agradou mais os fundadores, e o nome, é claro, definiu o que representava a torcida, que era a loucura pelo Galo, que transcenderia para o Brasil inteiro. Mas logo surgiria o primeiro obstáculo da organização, que era a falta de dinheiro, e como num passe de mágica pensaram logo em dar uma festa. E cara, como foi um sucesso essa festa, sem dinheiro e sem nada. Eles conseguiram alugar um local na mão de uma mãe de um amigo dos fundadores, com a promessa de que a proprietária explorasse o bar, arrumaram um som, até propaganda na Rede Globo os caras conseguiram. A história é a seguinte: o pai de Melão, um dos fundadores, era amigo de Amilcar de Carolis, diretor-geral da Globo Minas, que também conhecia o garoto e resolveu pedir uma ajudinha para anunciar a festa, até porque o lugar que eles alugaram era bastante grande e em Minas o que não faltava era festa na década de 80. Foi assim que eles conseguiram anunciar o evento com o nome de A Noite da Galoucura, que era um nome sugerido pelo pessoal da Globo. Inclusive, que network dos caras, que eram sem sombra de dúvidas diferenciado demais para aquela época. Só para vocês saberem, no dia do evento, 3 horas antes, a proprietária perguntou sobre a segurança da festa e adivinhem, eles nem pensaram nisso, e em cima da hora, Mundinho, um dos fundadores, arrumou nada mais nada menos que a polícia militar para fazer a segurança do evento, que foi um sucesso e deu um bom pontapé para a torcida começar a sua história. Agora vamos falar do famoso e espetacular mascote da torcida. A Pulga, como é chamado por muitos, surgiu pouco tempo depois de uma marca de roupa chamada ProSurf de Ubatuba, São Paulo, aonde até então a Galoucura só utilizava o escudo do Atlético em suas camisas, mas uma dúvida rondava os cabeças da torcida, que era: e se o Atlético Mineiro tirar o escudo deles? Até porque, infelizmente, eles estavam envolvidos em muitos desentendimentos naquela época, se é que vocês me entendem. Foi aí que eles começaram a pensar num símbolo em que as pessoas batessem os olhos e reconhecessem a Galoucura nele. Sendo que num dia, andando por Belo Horizonte discutindo sobre o tema, eles viram a Pulguinha com várias expressões numa banca de jornal em frente à Tigona Elmo, na Avenida Afonso Pena. Na mesma hora, eles sabiam que tinham encontrado o mascote que representaria perfeitamente aquela loucura toda pelo Galo. E sim, essa é a verdadeira história por trás da Pulguinha. Porém, não poderia faltar as teorias que
desenvolvesse enredos totalmente diferentes. Lembrando, o que eu vou falar é só uma teoria mesmo, até porque Melão, um dos fundadores, já até afirmou a história de que a pulga surgiu da marca de roupa ProSurf num podcast no canal Camisa 12. Então, bora lá. Antigamente, em Belo Horizonte, era muito tradicional uma das melhores rádios, que era a 98 FM, promover grandes gincanas que mobilizavam a cidade inteira. E no meio dessas gincanas tinham grandes equipes, que é o caso da Falange, que usava o pulgão de mascote num desenho igualzinho da Galoucura. E foi por esse motivo que muitas pessoas afirmam que a pulga surgiu dessas gincanas. E cara, o que esse mascote da Galoucura ficou famoso e ajudou no crescimento da torcida não tá escrito. Principalmente no começo da década de 90, quando você via bastante pichações da pulga com o nome da torcida. Isso ajudou demais a organizada, que mesmo diferenciada e formada mais no início por um pessoal da elite da torcida do Galo, a Galoucura não deixou de passar por dificuldades, já que não tinha sede e muitas das vezes para arrecadar dinheiro tinha que fazer festas para comprar materiais como bandeiras e faixas, correr atrás de uns instrumentos e cara, isso não era nada barato. Mesmo assim, eles iam todo padronizados, chamando atenção por serem mais agitados. E já na sua estreia mostraria isso simplesmente num super clássico mineiro contra o seu maior rival, chamando a atenção dos torcedores atleticanos, que relataram depois do jogo ser uma torcida com muita disposição e fôlego. Inclusive, uma das estratégias de crescimento foi as tão incríveis caravanas da torcida, trazendo o pessoal desses agrupamentos do Galo para junto deles, já que Mundinho conseguia várias vezes patrocínios e ônibus, aonde cresceu incontavelmente a torcida, já que traziam vários torcedores novos e os agrupamentos que surgiam já migrava para Galoucura, visto que não era qualquer um que fazia caravanas, ainda mais para fora de Minas. E cara, para isso você tem que tirar o chapéu para a torcida do Galo, porque tente pensar com a cabeça do povo de Minas naquela época. Transporte extremamente difícil para você ficar viajando direto entre um estado e outro para acompanhar o seu time do coração. Imagina o custo que seria fazer isso tudo sozinho, ou sem um patrocínio, ou alugar vários ônibus por um preço mais barato. E era isso que a Galoucura disponibilizava, uma oportunidade para talvez uma classe social mais baixa de visitar outro estádio, fora a efervescência cultural que as pessoas daquela viagem trariam para o estado de Minas, não só no consumir, mas também no comercial. Enfim, tinha infinitos benefícios do que além de só apoiar o clube, e isso se intensificaria mais ainda na década de 90, onde as caravanas de torcidas ficariam cada vez mais movimentadas e as organizadas meteriam definitivamente os pés na estrada. Agora vamos para o ano de 1989, onde temos a Galoucura realizando um dos feitos mais inéditos para as torcidas fora do eixo Rio-São Paulo daquela época. A história é a seguinte: naquele mesmo ano, o Brasil enfrentava o Chile no Maracanã pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 1990. Tudo estava indo tranquilo para a seleção canarinha, que vencia por 1-0 até os 24 minutos do segundo tempo, quando algo estranho aconteceu e foi paralisado o jogo. Basicamente, alguém teria jogado um sinalizador perto do goleiro do Chile, que simplesmente simulou o contato e se jogou no chão. O cara até usou uma lâmina escondida para deixar mais realista a cena, algo totalmente lamentável e sujo. No final, o incidente ficou reconhecido pela mídia como a fogueteira do Maracanã, já que identificaram mais tarde ser uma mulher que teria jogado o sinalizador em campo. Mas você deve estar se perguntando o que a Galoucura tem a ver com isso, já que não era jogo do Galo e nem em Minas era a partida. Porém, o caso tem tudo a ver com a torcida do Galo, que impressionou todo mundo ao colocar nesse jogo uma faixa da torcida. Galera, era um feito e tanto colocar um material de uma organizada do estado de Minas no templo do futebol, que era, podemos dizer, que também a casa dos 4 grandes times do Rio de Janeiro, e ainda com a cereja do bolo, que era a repercussão nacional do caso
vaso da fogueteira. Lá estava a Galoucura sendo exposta para o Brasil inteiro, e além da visibilidade, o marco também servia para selar de vez a união entre Galoucura e Força Jovem, que sem a mesma, a Galoucura nem sonharia em colocar uma faixa naquela época no Maracanã. Inclusive, algo que ajudou bastante a organizada foi as famosas alianças com torcidas de outros estados, principalmente na década de 90, já que comunicação nessa época era extremamente difícil, fora a troca de experiências, e as aliadas serem bastante útil à medida que caravanas e viagens aumentava, até em questão de logística e segurança também, até porque não dava pra vacilar. E já falando da década de 90, foi nela que a Galoucura cresceu incontavelmente, mesmo com o rendimento esportivo do Atlético Mineiro não chegando nem perto do que foi a década de 80. Porém, o Galo ainda conseguiu conquistar títulos como a inédita Copa Comembol em 1992 e 97, fora 3 títulos mineiros, e de acordo com os anos passava, mais sólida e grande a torcida ficava, o que na década de 80 era incomum ou a torcida não tinha recursos para fazer, como bandeirões gigantes. Na década de 90 só bastava ter jogo no Mineirão para expor uma de suas primeiras obras-primas. Simplesmente os caras abriram um dos maiores bandeirões da torcida do Atlético num jogo da seleção brasileira contra a Venezuela no dia 5 de dezembro de 1993, jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 1994, em pleno Mineirão com mais de 72 mil pagantes. A Galoucura surpreenderia todo mundo abrindo o bandeirão da torcida, que tinha a imagem do pulgão ao lado do escudo do Atlético Mineiro, no fundo preto com o nome da torcida acima. E cara, sinceramente, dos bandeirões que eu já vi da Galoucura, esse simplesmente é o mais bonito. Na minha opinião, o fundo preto e o nome da torcida escrito em letra minúscula ficou muito foda. Inclusive, algo bastante curioso nesse ano em que a torcida decide adquirir um bandeirão gigante e no de várias outras torcidas organizadas do Brasil, é que todo mundo meio que só começou a confeccionar isso depois que uma das aliadas da Galoucura, a Mancha Verde do Palmeiras, decidiu fazer o maior do mundo em 1992. Depois disso, o que surgiu de bandeirão no Brasil era brincadeira. E aliás, se você quiser conferir a história da Mancha, eu vou deixar nos cards aí em cima. Pois bem, depois de abrir seu primeiro bandeirão no jogo da seleção, a Galoucura se desenvolveria mais ainda graças à sua diretoria, que sempre buscou apoio e patrocínio para em prol do crescimento da torcida. Inclusive, esse primeiro bandeirão da torcida do Galo foi patrocinado por uma marca de cerveja. Hoje em dia, até 5 bandeirões pro jogo os caras abrem. Tudo ia mil maravilhas na torcida, que crescia bastante e viu o Atlético Mineiro ganhar alguns títulos na década de 90. Só que tudo iria mudar no início do século 21, especificamente no ano de 2005, quando o Galo cai pela primeira e única vez para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Nunca que a Galoucura tinha visto um Atlético Mineiro tão fraco assim em sua história. Você talvez possa estar pensando que eles simplesmente abandonariam o clube ou só voltaria depois que o Galo subisse, e com certeza isso não aconteceu. E com o apoio de cada torcedor atleticano, o Clube de Minas sobe sendo campeão brasileiro da Série B, liderando com folgas o maior público da segundona. A torcida ainda foi responsável por pelo menos 5 dos maiores públicos da competição. Isso era a torcida do Galo mostrando sempre estar com o clube. Foi assim também na Libertadores de 2013, edição que o Galo ganha seu primeiro título da competição, aonde os atleticanos se superaram em apoio e festas. Quem lembra da Rua de Fogo no jogo contra o São Paulo no mesmo ano? O Atlético Mineiro começou depois disso meio que tratar a Libertadores da América de outro jeito. Se você está achando que a recepção no jogo contra o Tricolor Paulista foi grande, você não imagina como foi a de 2015 contra o Santa Fé no Mineirão lotado e o ônibus do Alvinegro envolto de sinalizadores no mar de gente pulando e cantando. Cara, aquilo foi insano. Hoje em dia, até 2 anos atrás, a Galoucura presenciava um dos maiores auges em questão de títulos do Atlético, que foi a conquista de um campeonato brasileiro mineiro
Mineiro e Copa do Brasil, fora uma semifinal de Libertadores. Na atualidade, eles são uma das maiores torcidas organizadas de Minas Gerais, sempre mostrando muita garra, determinação e respeito. E cara, esse é basicamente o resumo da história da Galoucura, que no dia de hoje ainda continua apoiando o Atlético das arquibancadas, sendo muito importantes na história de vários títulos do Galo, sempre apoiando o clube e botando pressão nos adversários. A Galoucura é claro que pratica diversas outras atividades sociais ajudando quem mais precisa. Porém, essa é a história completa da Galoucura. Eu espero muito que tenham gostado desse vídeo. Se ainda não deixou o seu like, deixe agora mesmo. Também se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Lembrando que o canal tem vários conteúdos sobre o Atlético Mineiro e outros clubes. No mais, muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, é nóis e fui!